Oi, gente, bom dia, bom dia. E é realmente bom dia, porque eu acabei de acordar, mas eu não gravo acabando de acordar. Eu fui fazer o processo de colocar um microfone no celular, que eu não tenho câmera. E hoje vamos fazer um vlog. Vocês vão me ver lavar os pratos. Não sei se vocês gostam ou não, mas só que eu percebi que se eu não gravar fazendo alguma coisa, eu nunca vou conseguir gravar. Então hoje vamos falar sobre um pouco do meu estágio. Na verdade é um programa, né, no caso. É o PIBID. Programa de Iniciação à Docência, que eu estou participando esse semestre. A luz vai oscilar um pouco, mas o que importa é falar, tá? Vamos começar com alguns comentários sobre como foi, porque isso também vai me ajudar a lembrar para o relatório. Então vocês vão me ver lavando os pratos. Tomara que não dê errado. Primeiro eu vou guardar os pratos. Então vamos fazer o processo aqui de longe. Quase que vocês caem. Quase que vocês caem. Então assim, no dia 20 de fevereiro, na quinta-feira, eu participei da primeira aula organizada, no caso, né, que não foi a jornada pedagógica, que foi em fevereiro, e as leituras obrigatórias, que também foi em janeiro. Em janeiro, nós ficamos de ler o PPP da escola, o projeto que a gente está participando, que é de língua portuguesa, e uma transcrição de uma palestra de Chimamanda Adichie, o perigo da verdade única, da versão única, se eu não me engano. E nós vamos fazer um comentário na próxima reunião, mas o que importa hoje é vocês saberem um pouco sobre como foi meu primeiro contato com os alunos, tá? Eu vou gravar eu daqui para lá e aí sucessivamente. O processo foi um pouco complicado. Eu tô contra a luz, não ajuda muito. Agora melhorou. Talvez não. Vou botar vocês aqui quietinhos. Eu acho que dê certo. Se eu sumir, é porque eu estou guardando os pratos no armário. Mas eu vou continuar falando. O ângulo. O ângulo melhor ali. Que vem geral. Aqui. Eu vou falando e vocês vão vendo. É daqui pra cá. Então, voltando. Na quinta-feira, eu fui pra aula na escola que eu tô participando. Eu não vou dizer qual é a escola por questões de ética, mas eu não vou fazer os vídeos criticando a escola, professores ou coisa do tipo. É mais para expressar as minhas observações sobre como foi o contato com os alunos, a didática, a minha, não do professor, a dinâmica, e vamos fazer esse processo. Bom, foram 5 turmas que eu participei, na verdade, da aula, sendo que todas foram de redação. Eu estudo letras como português e espanhol na UFES e foi o processo de iniciação à docência que eu escolhi de língua portuguesa. Por quê? Eu passei quase 7 semestres fazendo tudo relacionado à língua espanhola. E veio o processo da não obrigação da disciplina no ensino médio, na grade dessa disciplina. Meu objetivo é ver como é o processo de ensino-aprendizagem e as dificuldades,
as conquistas, né, na sala de aula em relação ao ensino de redação. Por quê? Porque eu creio que é um peso muito grande no Enem e é também a parte que é mais importante. Não estou falando que as outras disciplinas não são, mas na minha formação, saber. Até porque eu não faço outra licenciatura, né? Eu faço língua portuguesa e espanhol. Então, as aulas foram totalmente de ensino médio, no caso, todas as disciplinas de redação estão no ensino médio, no terceiro ano. Algo que eu posso criticar, porque eu também só tive no terceiro ano do ensino médio, e, abrindo parêntese, só tem uma aula por semana. E isso é horrível para quem vai fazer o Enem. Tinha duas, que era pouco, agora só tem uma. Quase que não tinha. Os professores disseram que entraram em contato com a SEC, que reclamaram e viram, e os responsáveis abriram essa exceção, entre aspas. Porque, voltando, fechando parênteses, se você só começar a escrever a redação no ano que você vai fazer a redação, isso também é prejudicial. Porque é um texto, não estou dizendo que é difícil, estou dizendo que é complicado você fazer um texto em 5, 6 horas. É muito complicado. Quem sabe, quem realmente escreve, não estou falando que é das letras, não. Quem gosta de escrever, quem escreve qualquer coisa, roteiro, poesia, livro, quem escreve até por prazer, sabe que não é tão fácil escrever. Não é tão fácil colocar no papel as ideias relacionadas a tópicos específicos para dissertar. Então, eu já vejo uma problemática desde o início que só tem no terceiro ano. Só é no ano que vai fazer o Enem. Eu acho que poderia ser desde o nono ano, que eles já vão tendo mais experiência com até mesmo diversidade de textos. Porque, tipo, o projeto relacionado ao nosso subprojeto de língua portuguesa é multiliteramentos, ou seja, várias formas de textos diferentes para os alunos terem acesso e praticarem e conhecerem. Então, esse é um ponto que me deixa um pouco chateada com o ensino público. Eu estudei toda a minha escola, ensino médio, ensino fundamental 1 e 2 no ensino público, mas isso me deixa chateada, porque esse ano tiveram vários alunos do ensino médio. Vários alunos do ensino médio tirando do ensino público, tirando 900 mais. E teve alguns que o presidente do Brasil foi cumprimentar, que passou com redação 900 mais e passou para medicina. Mas dentro das escolas, não é mais do que 50 minutos a aula de redação, 1 hora, um dia na semana. Isso é muito prejudicial. Muito mesmo. Não é nem por causa da carga horária dos professores. Que, de certa forma, o meu supervisor, está atarefadíssimo, mas porque os alunos ficam prejudicados. Ah, mas temos que fazer milagre com o que temos. Não, temos que também falar o que está incomodando sobre isso. Por que só uma aula de redação? Por que só uma aula e quase não tem redação? Eu não tô falando que as outras disciplinas optativas não, obrigatórias, que não tem nada a ver com nada. Eu tô gritando. Não sejam importantes. Eu tô dizendo que deveria ter mais carga horária. Então, esse foi o ponto que a gente saiu e que tem mais dificuldade, porque o professor disse que durante as aulas que poderíamos sim fazer redação, fazer atividades durante as aulas e que seria possível desenvolver o texto durante as aulas. Mas, na última aula, na quinta-feira,
ele viu que o horário é muito curto e já pediu para eles fazerem em casa. Os alunos vão fazer em casa? Muitos não. Muitos já adiantaram a atividade, que no caso é um projeto que o professor inicia, que não é exatamente... não é exatamente a redação direta. Fazer uma redação totalmente. Ele começa com uma carta, porque de acordo com as características do texto, realmente são semelhantes com a redação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E, de certa forma, um texto mais pessoal, não é impessoal, como o da redação, que apesar de dar sua opinião, tens que embasar em referenciais teóricos, científicos. Então, começaremos a praticar com uma carta pessoal. E essa carta vai ser enviada para outra escola, e vai ser como se fosse uma correspondência realmente. O que me deixa muito interessada, é porque eu fui selecionada a partir de uma carta de interesse. Logo, para mim faz parte do processo de analisar esse texto dentro de sala de aula, até porque eu tive que fazer um texto semelhante a esse para passar na seleção do PIBID. Então, me interessou muito esse início do ano letivo. Qual é essa atividade e qual a finalidade, que é, primeiro, lógico, óbvio, fazer com que os alunos pratiquem a escrita, desenvolva repertório, que no caso é falar sobre alguma coisa, argumentar sobre alguma coisa. Em uma carta você vai ter muitas coisas para falar para a pessoa. E terceira coisa, que é também conhecer um novo corpo de um texto, né? Que, querendo ou não, olha, eu venho... Eles vão conhecer, já estão conhecendo, na verdade. Então, voltei. É muito bom para os alunos, tá? E eu gostei de ficar nessa primeira aula. Eu só esqueci, infelizmente, de algumas fotos, que eu tenho que tirar fotos para realmente provar que eu fiz, ou que eu estive lá. Então, às vezes às vezes não, sempre eu tenho que tirar foto. Então, é uma parte que fica meio que complexa. Primeiro, que o processo de escrita do aluno não é tão fácil. Eu percebi isso em algumas turmas. Ficavam muito na dúvida, mesmo o professor explicando, não é um problema isso, tá? Muito pelo contrário. É algo que se deve fazer, que é perguntar, tirar dúvidas, tipo, pedir indicações de como fazer, dicas, na verdade. E muitos fizeram, mas só que assim, eu sei que é um processinho bem complicado, porque também é a primeira vez que eles estavam fazendo. Mas isso me pega, porque muitas vezes eram dúvidas que já foram informadas antes. Dúvidas relacionadas a pular a linha de um parágrafo por outro, porque no cabeçalho tem o nome da cidade, tem a data que você escreveu, tem o estado que você coloca, você pula uma linha, aí você coloca as saudações da carta para a pessoa.
E, posteriormente, você pula outra linha, se eu não me engano, né, que eu não tô com uma folha de papel aqui, e não tenho uma noção de linhas, mas pula-se uma linha para começar a escrever. Que no caso, o primeiro parágrafo é você perguntar coisas sobre o destinatário. No caso, como você está, como é essa escola, qual é seu sonho futuramente, alguma das sugestões do professor. Você vai fazer Enem. Eu sugeri algumas também para algumas pessoas, que é qual disciplina você gosta mais na sua escola, qual professor, porque... Então, assim, é basicamente um texto fácil de se escrever. Mas, por não terem o hábito de escrever, ficou complicado. Então, nas outras turmas, que no caso foram 5 turmas de terceiro ano, eu percebi que alguns tinham dificuldades, outros nem tanto, e também entramos em algumas discussões relacionadas à língua, se realmente falamos língua portuguesa, errado, relacionado à política também, porque temas relacionados à política também podem ser abordados em sala para desenvolver argumentos. Posteriormente, embasamento para textos relacionados a algum tipo de tema específico. Então, assim, o primeiro tema que foi língua, falar certo ou errado, o professor abordou a miscigenação do nosso povo, e que por conta dos povos diferentes que aqui vivem, que no caso são descendentes, né, que chegaram e que até hoje vivem, os indígenas, africanos, holandeses também, alemães, mas alemães não tem mistura porque, né, ficaram no Rio Grande do Sul, mas por conta da miscigenação, o português que nós falamos não é o mesmo português de Portugal. Então, assim, a nossa forma de falar não é incorreta. Não é incorreta, principalmente dos adolescentes da escola. Ela só é adaptada ao meio em que ele vive. Logo, a língua padrão, que também se desloca também para a língua falada, muitas vezes por conta de questões de lugar onde você se coloca. Por exemplo, uma entrevista de emprego, uma audiência. Então você precisa ser mais polido. Então é necessário organizar melhor a sua forma de falar. Mas discutimos e falando sobre o português falado, que não é o incorreto, só é o que eles conhecem, que chamam, entre aspas, né, de língua materna. Então, é a língua que eles cresceram, e o meio em que eles cresceram influencia muito. Então, assim, foi uma manhã muito produtiva. Abordamos questões importantes para o desenvolvimento do aluno. Questionamos coisas relacionadas às próprias concepções dele em relação à comunicação, à escrita, principalmente a informação. Abordamos o ponto do fake news. Então, ficamos um pouco também nesse aspecto, porque também citamos em sala, o professor citou o texto de Chimamanda Adichie, a perigo da versão única, da verdade, eu não me lembro muito bem, mas eu li o texto, só não me lembro. Eu sou péssima para lembrar personagens e de textos teóricos, tipo nome, sabe? Como é um texto teórico, eu não me lembro exatamente o título, mas eu creio que seja o perigo da versão única, da única versão, da verdade única,
que relacionamos com as fake news, porque relacionamos depois, né? Eu relacionei depois com a discussão, ouvi do professor, e ele falou sobre esse texto em sala de aula, que era importante não somente ficarmos com uma versão das informações, que é o certo se fazer, né, gente? Já temos 20 minutos. Vai ser muito bom para subir no YouTube, porque demora muito para subir o vídeo no YouTube. Muito mesmo, porque eu subo pelo celular. Eu não tenho. Muitas vezes eu não consigo passar o vídeo para o meu notebook. Mas paciência, né? Então, basicamente foi isso. Eu vi as dificuldades, eu vi a postura dos alunos, positivo e negativo também, isso tudo bem, são adolescentes. Já fui adolescente, tá, gente? Mas eu não fui adolescente como esse adolescente agora. Que, digamos que eu tive acesso a redes sociais e a celular com internet com o quê? 15 reais, ou 15 reais, 15 anos. Com 15 anos eu tive um celular, mas eu nunca tive celular top de linha. Foi aquele celular que só era para comunicação e tinha só FM e AM. Meu melhor celular com 15 anos. Depois eu tive um celular flipzinho da Sony Ericsson, que também não tinha redes sociais. E posteriormente, quando eu tava com uns 15, 16 anos, eu tive contato com o celular de outra pessoa que tinha internet, mas não tive internet na minha adolescência no celular. Depois, quando eu tive smartphone, quando eu comprei o smartphone, que foi o primeiro LGzinho, um pouquinho bonitinho, pequenininho, mas me roubaram, eu tive acesso. Então, assim, a minha adolescência não foi como a adolescência que está sendo hoje em dia. Eu tive como ler, assistir filmes, me divertir com minhas colegas antigas de escola. Eu tive acesso a coisas que eles não tiveram. Então, assim, muitas vezes durante a adolescência eu ainda brincava, tipo, na rua com minhas colegas. Principalmente no bairro onde eu moro, tem uma praça muito, muito famosa, que a gente ia lá conversar, papiar, brincar, andar. Então, os adolescentes hoje em dia não têm esse aspecto relacionado à interação. Então, esse é um ponto negativo, né? Por conta do contato pessoal, que também acho que foi muito influenciado pela pandemia. A pandemia influenciou muito isso negativamente, porque, de certa forma, nós nos distanciamos tanto de nós mesmos, porque muitas vezes estávamos muito imersos em nossos próprios problemas, e como a gente está agora, mas agora é pior porque não temos tanta empatia assim. E a pandemia veio para pegar um pouco a gente de surpresa de forma negativa e contribuir para desenvolver um egoísmo, eu acho, né? Minha opinião. Então, eu vou continuar fazendo as coisas aqui mais tarde. Talvez eu grave outro vídeo, ou amanhã, né? Domingo, hoje é sábado, amanhã é domingo. Eu grave um vídeo estudando, porque eu tenho que fazer. Gente, sério, eu preciso de ajuda. O challenge da Lula, da Alura, eu tenho que terminar. Eu tenho dois cursos, um para terminar de vez e o outro para iniciar e terminar. Eu já comecei o challenge, mas só que eu tô tendo algumas dificuldades. Eu vou tentar assistir as aulas novamente para terminar o challenge, porque tá um pouquinho complicado. Então, é mais provável que amanhã eu grave, não hoje. Porque hoje eu vou somente assistir as aulas e amanhã eu vou realmente colocar a mão na massa no challenge de novo.
Então, talvez eu faça somente um Reels e poste no Instagram. E é isso, gente. Eu espero que vocês assistam o vídeo, tenham gostado. Comentem se alguém aqui, em algum momento, já teve PIBID na escola ou já foi PIBIdiano. Coloquem aqui suas experiências no comentário para eu ler. Caso sejam experiências positivas e negativas, tanto faz, gente. Experiência, tá? É só pra gente discutir. E é isso. Beijo, um queijo e até o próximo vídeo, que talvez seja de estudo ou de outro depoimento relacionado a o PIBID, tá? Tchau, tchau.